O que aconteceu hoje no debate raiz? Eu achei que eu ia escapar. Eu tava só esperando acabar, que eu me lembrei agora. Eu me lembrei agora. Aconteceu. Baldasso ficou bravo. A coisa que eu sempre falo pra galera é nada que acontece no debate raiz é armado. Nada. Absolutamente nada. A gente pode forçar, pode parecer que a gente tá mais brabo do que tá, pode ficar brabo ali, mas tudo são opiniões. A única coisa que teve de verídica que ultrapassou o ar foi. Eu acabei de falar que não era armado, a única coisa que teve verídica, né? Mas eu tô dizendo que, tipo, a única coisa que a gente não armou foi. A única coisa que, tipo, realmente ultrapassou o ar foi uma discussão que eu e o Bagé tivemos, que é uma discussão boba. O Bagé não gostou do que eu falei, eu pedi desculpa depois, tá tudo certo e tal. Mas ele repetiu tanto aquela história que aí hoje ele tira onda comigo. E a gente se acertou, eu falo mais com o Bagé do que com a minha esposa. Amo o Bagé, acho que ele, tipo, o Bagé tem uma história de vida incrível, assim. O Bagé é um cara que saiu da Restinga do nada e agora ficou milionário e tá fazendo questão de mostrar que tá milionário pra... Tá certo. Tá certo. Pra, tipo, nossa, e aí tá, tipo, né? Andando de carrão, casa em condomínio. Para o carro na Restinga lá e ficamos 2 horas lá paradas. Tu entendeu? Mas é aquela história. Uma vez eu vi o Adriano, o Imperador, falar isso. Que ele, tipo... Do jeito Adriano, ele quis construir uma frase. Não foi assim que ele falou, porque é do jeito sim, Adriano de ser, né? Mas ele falou assim: por que falam que eu tô na favela e acham isso um absurdo, sendo que tem um monte de gente aqui na favela que não falam? Então o problema não é ser da favela, o problema é ser rico e estar na favela. Tipo, tu entendeu? Tu não tá preocupado com as pessoas que moram aqui. Claro. Tu tá preocupado do porquê que eu sou rico e tô aqui. Por que eu tenho... Tipo, tu não tá preocupado com as pessoas em condições de favela. Não, tu acha um absurdo eu ser rico e tá aqui com traficante, porque todo mundo tá aqui com traficante e tal. E aí, na ignorância não, mas eu não quero chamar ele de ignorante, quero te dizer, no modo simples de ver a vida dele, eu parei e pensei, pô, é verdade. Todo mundo tá lá andando com traficante, vida simples, não coisa e tal. E ninguém fala nada, mas daí o cara tá e aí a gente se preocupa. Então o nosso problema não é com as pessoas que estão vivendo naquela situação, é com o cara que é rico e tá lá. Você é deslocado, assim. Então assim, colocando, o Bagé é esse cara. Resumindo... O Bagé é o Adriano Imperador do Rio Grande do Sul. Isso aí. Mas de resto, cara, as pessoas acham que é armado. Não é. A gente, inclusive, tem uma ordem que o Meneghetti sempre fala, assim, quando a gente, às vezes, tá falando sobre alguma coisa, o Meneghetti disse assim, não falem sobre futebol, pra que nenhum saiba da tese do outro. Tu entendeu? Tipo, ele não sabia que eu ia... Ele não sabia que eu ia falar que não foi pênalti do Wesley. A gente já fez muito isso. No carro, vindo pra cá, daí a gente começa a falar... Não, a gente agora chegou. Queima a pauta não queima a pauta. Porque daí eu já sei, eu já me preparei porque o cara pega aquela reação mais genuína, né? Isso, eu já me preparei e às vezes eu já até penso alguma coisa, eu já passou o impacto inicial e tal. Sim. E a verdade é que o Baldasso ficou puto quando eu disse, olha, eu olhei todos os analistas de arbitragem e todo mundo disse que não foi pênalti, que o Wesley forçou. E aí eu disse, olha a imagem do VAR. A imagem do VAR mostra. Ele bota a mão, o Yuri faz a alavanca, o Yuri prende. Só que antes do Yuri... Pra mim, a característica que foi forçado é... Olha o VAR. Tem a imagem do VAR, se quiser, tem no meu canal, tem no site da CBF também. Eles falam isso no áudio do VAR, tá? O Yuri puxa... E aí, sabe o que ele faz? Ele pega o pé direito do coisa e arrasta. Ele arrasta o pé direito dele, assim, ó. Sim. Pra ele, coloca no meio das pernas do Yuri Alberto pra ver se o Yuri Alberto tropeça nas pernas dele. E aí o Yuri Alberto não faz. E aí, como ele vê que não faz... Cara, só que isso é fração de segundo. Ele cai e aí os caras olham assim, meu, ele cavou. Por que não? Eu acho que o Yuri ia fazer o pênalti, porque o Yuri tá entrelaçado com ele. Só que não deu tempo de puxar, ele caiu. Ele foi pouco inteligente, que na verdade é difícil fazer uma simulação, não é tão fácil. Não. Tipo, tu tem que ter um talentinho, entendeu? Então, assim, foi forçado. O Baldasso ficou full pistola, brabo mesmo. Das 2 vezes que eu vi ele brabo, hoje, e teve uma vez. Qual foi a vez, cara? Tem uma vez que ele disse, inclusive, pra Michelle, que trabalhava conosco, que ia fazer a rede social, ele falou, eu não quero gravar gracinha, porque eu tô realmente brabo. Teve, tipo, sabe, a gente ia fazer coisa de rede social, assim, do Baldasso chegando e tal. Ele falou, eu não quero que grave, porque eu tô realmente brabo. Era uma coisa assim, ele tava brabo. Tava brabo com alguma coisa do Inter, assim. Mas tu não acha ali, JB, que, tipo, naquela coisa intrínseca da gente,
que tem o corte, né? Tu não acha que hoje a galera, às vezes, pô, isso aqui vai dar um bom corte, já vai meio que pensando e já exagera um pouco? Não acha que mudou talvez a forma de comunicar por causa do corte? É que assim, o que eu quero colocar? Que eu vou te explicar. Essa foi uma reação natural do Baldasso de ficar puto. Sim. Ele ficou brabo. E aí, para não falar nenhuma bobagem no ar, ele... Tá, o Baldasso, eu já vi ele disse, cara, a vontade que eu tenho de chamar esse juiz aqui é disso, mas eu não vou falar porque eu não posso. Isso tu tem que ter uma responsabilidade. Claro. É igual um torcedor me mandou hoje. Ele diz assim, pô, JB, tu disse que o Vitão não podia. Eu falei, não falei isso, que o Vitão não podia falar. Eu falei, olha, o Vitão não pode ser punido pela STJD, acho um absurdo, mas os caras têm que chegar punido assim, não joga o próximo jogo, tá fora de 2 jogos. Mas os caras têm que fazer uma notinha lá e dizer, ô Vitão, não passa do ponto. Porque assim, hoje tu deixa o cara te chamar ele de... Qual é que foi o termo que ele usou? Porcaria, não foi? Não, é bosta. Cagado. Aí, cagado, daqui a pouco é FDP, daqui a pouco... Tu não pode deixar escalonar, entendeu? Tipo, tem que chegar e reclamar. Tu pode chegar lá e dizer assim, olha só, porque é a mesma coisa. Imagina se eu, um comunicador, e eu contesto isso, inclusive lá no Debate Raiz, tá? Imagina se eu, um comunicador, chego na bancada do debate lá e digo assim, o Vitão é um zagueiro cagado. Não. O Vitão tá entregando o jogo de propósito. Porque foi o que ele insinuou. Ele insinuou que os caras são corruptos. O Vitão tá entregando o jogo de propósito. O Vitão é um jogador do adversário. É um jogador cagado. É um jogador disso. Né? O Vitão ia dizer, não, tá faltando com respeito comigo. Então se eu tô... Claro. E o jornalista não pode. E tem jornalista que faz, tá? E tá errado. Sim. Tem jornalista que faz e tá errado. Tu pode chegar lá e dizer, e às vezes eu me policio, porque tu debatendo futebol, tu fica, às vezes, tu passa um pouco do limite. E eu já fiz, já mandei mensagem uma vez Uma vez eu falei isso do presidente Romildo, e aí o presidente Romildo ficou bravo comigo. E aí eu, na hora, falei, que bobagem. E depois eu olhei e falei, cara, eu não gostaria que tivesse falado comigo. Eu tinha outro jeito de falar. Falei, presidente, o senhor tem razão. Mandei um texto pro presidente meses depois. Aí uma vez eu falei isso do presidente Barcelos, usei um termo pejorativo que eu me arrependi no mesmo programa. Antes de chegar no presidente Barcelos, eu escrevi uma mensagem dizendo assim, presidente, presidente, eu usei esse termo pro senhor aqui na Band, não devia ter falado, amanhã eu vou falar, pedir desculpa. Antes de chegar nele, de falar e tal, eu falei, eu tava errado. E é um termo que mas é que eu não gosto. Claro. Tipo, eu posso chegar lá e dizer, o presidente Barcelos não tá fazendo um bom trabalho por isso. Tu entendeu? A minha maior tristeza foi quando os caras jogaram uma pedra na cabeça do Vidiaçante, e aí o Inter, ao invés de chegar lá e dizer assim, cara, ia ser tão legal. Gente, na boa, tá errado. Claro. Vem cá, presidente Romildo, não pode. Mas aqui foi... E aí o Inter começou a dizer, não se sabe se foi um torcedor do Inter. Mas daí... Não, foi do Juventude. Todo mundo sabe, entendeu? Tipo, tem coisas que, na minha visão, não melhoram por isso. Porque a gente não para e diz assim, não, vamos se unir. Meu, o que é ser torcedor adversário em Beira-Rio e Arena? É horrível. Nossa. Os caras são tratados que nem bicho, velho. E alguns agem que nem bichos, tá? Sim. Alguns agem que nem bicho, é selvageria. Mas assim, nenhum de Grêmio e de Inter diz assim, vamos acabar com essa poteca, vem cá, vamos nós dois aqui, vamos fazer um negócio civilizado aqui, tal. Enfim. Então assim, eu acho que o futebol precisa dessa evolução. E todo mundo erra. Então, eu combato um pouco dessa espetacularização de chamar jogador de burro, de idiota, de tudo, e até dessas coisas fakes, assim.